Nossos corpos são máquinas incríveis, trabalhando constantemente nos bastidores para manter tudo sob controle. Uma das coisas mais importantes que nosso corpo regula é a pressão arterial. A pressão arterial é a força do sangue empurrando contra as paredes das nossas artérias. É como a pressão em um pneu de carro, mas em vez de ar, é o nosso sangue. Assim como um pneu de carro, nossa pressão arterial precisa estar na medida certa, muito alta e sobrecarrega nosso coração e vasos sanguíneos, muito baixa, e nossos órgãos não recebem o sangue rico em oxigênio de que precisam. É aí que entra o sistema renina-angiotensina-aldosterona ou SRAA. Pense no SRAA como a central de controle da pressão arterial do nosso corpo. O CRAA é um sistema complexo de hormônios que trabalham juntos para regular a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos. É como uma equipe de mecânicos habilidosos, cada um com uma função específica, garantindo que nossa pressão arterial permaneça dentro de uma faixa saudável. Este sistema é vital para nossa saúde e bem-estar geral. Nossos corpos são incrivelmente sensíveis a mudanças. Mesmo pequenas quedas na pressão arterial ou no volume de fluido acionam o SRAA. É como um sistema de segurança residencial, sempre alerta para possíveis problemas. Várias coisas podem ativar o SRAA. Pressão arterial baixa ou hipotensão é como um sinal de alerta para o corpo. Baixo volume de sangue ou hipovolemia acontece quando perdemos fluidos, como por meio de suor ou sangramento, fazendo com que nosso volume de sangue caia. Níveis baixos de sódio também desempenham um papel. O sódio ajuda a regular o equilíbrio de fluidos, e quando os níveis estão baixos, o corpo conserva água, impactando o volume sanguíneo. Por último, a ativação do sistema nervoso simpático entra em ação durante o estresse ou perigo, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quando qualquer uma dessas situações ocorre, o SRAA entra em ação para aumentar a pressão arterial e restaurar o equilíbrio. Os rins são as estrelas do show do SRAA. Eles filtram constantemente nosso sangue, removendo produtos residuais e regulando o equilíbrio de fluidos. Os rins também produzem um hormônio crucial chamado renina. Pense na renina como a primeira a responder a uma emergência de pressão arterial. Quando os rins detectam uma queda na pressão arterial, eles liberam renina na corrente sanguínea. A renina age como um mensageiro, desencadeando uma reação em cadeia que, em última análise, aumenta a pressão arterial. O alvo principal da renina é uma proteína em nosso sangue chamada angiotensinogênio. Seção 4. Angiotensinogênio, o bloco de construção do controle da pressão arterial. O angiotensinogênio é uma proteína produzida pelo fígado. Ele circula na corrente sanguínea, esperando sua deixa para entrar em ação na regulação da pressão arterial. O angiotensinogênio, por si só, não tem nenhum efeito direto na pressão arterial. É como um ingrediente inativo esperando para ser ativado. É aqui que a renina, nossa primeira resposta, entra em jogo. A renina age como uma chave, liberando o potencial do angiotensinogênio. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina I. A angiotensina I ainda não é a protagonista na regulação da pressão arterial, mas está um passo mais perto. Seção 5. A enzima conversora de angiotensina NECA, um poderoso transformador. A angiotensina I, embora seja um passo na direção certa, ainda é relativamente fraca em sua capacidade de regular a pressão arterial. Ela precisa ser transformada em sua forma mais potente, angiotensina II. Essa transformação acontece graças a outro jogador importante, a enzima conversora de angiotensina, ou ECA. A ECA é encontrada principalmente nos pulmões, mas também está presente em outros tecidos como os vasos sanguíneos. À medida que a angiotensina I circula pelo corpo, ela passa pelos pulmões, onde a ECA a converte rapidamente em angiotensina II. A angiotensina II é a potência do SRAA.
É como o capitão da equipe de controle da pressão arterial, emitindo comandos que impactam diretamente a pressão arterial. Seção 6. Angiotensina II, o comandante da pressão arterial do corpo. A angiotensina II, agora em sua forma potente, começa a trabalhar para aumentar a pressão arterial. Ela faz isso por meio de vários mecanismos diferentes. Vasoconstrição. A angiotensina II faz com que os vasos sanguíneos se estreitem, aumentando a resistência e elevando a pressão arterial. Estimulando a sede, a angiotensina II sinaliza ao cérebro que o corpo precisa de mais fluidos, incentivando-nos a beber. Liberando aldosterona, a angiotensina II faz com que as glândulas suprarrenais liberem outro hormônio chamado aldosterona, estimulando o sistema nervoso simpático. Este sistema aumenta a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos, aumentando ainda mais a pressão arterial. As ações da angiotensina II abordam efetivamente os gatilhos iniciais que ativaram o SRA, trazendo a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos de volta ao normal. Seção 7. Aldosterona, o economizador de sódio. A aldosterona, liberada pelas glândulas suprarrenais em resposta à angiotensina II, desempenha um papel crucial na regulação do volume sanguíneo. Ela age nos rins, sinalizando para que retenham sódio. O sódio age como um ímã para a água. Quando os rins reabsorvem sódio, a água segue, aumentando o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Essa ação é essencial para manter o equilíbrio de fluidos e garantir que nossa pressão arterial não caia muito. O SRAA é um sistema rigidamente regulado com um mecanismo de frenagem embutido. Quando a pressão arterial e o volume de fluido voltam ao normal, os rins detectam essa mudança e reduzem a produção de renina. Esse ciclo de feedback negativo garante que o SRAA não corrija em excesso e leve a uma pressão arterial excessivamente alta.